Enfim, estamos chegando ao quarto e último vídeo dessa série de vídeos aqui do canal sobre o petróleo. E no vídeo de hoje eu pergunto para você, será que alguns derivados do petróleo, como querosene, óleo lubrificante, parafina, será que existe demanda para toda a quantidade desses derivados que são produzidas no processo de destilação fracionada do petróleo? Ou será que existe excesso? Será que existe sobra? Ou será que, quem sabe, será que estraga algum desses componentes por uma grande quantidade e pouca demanda? Então você vai ter essa resposta no vídeo de hoje. Você já ouviu falar no processo de craqueamento catalítico do petróleo? Ou pirólise? Você já ouviu falar na isomerização e na reforma catalítica? Então, se você quiser aprender mais sobre isso, fique comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Fique atento à nova programação do canal, vídeos toda segunda, quarta e sexta. Este aqui é o quarto e último vídeo falando sobre o petróleo. Caso não tenha assistido os 3 anteriores, sugiro que os assista antes de ver este aqui. Vou deixar no card aí em cima e o link na descrição também. No primeiro vídeo falamos sobre o entendimento acerca das energias renováveis e energias não renováveis e sobre as características gerais do petróleo. No segundo falamos sobre as interações de polo induzido que ocorrem entre as moléculas apolares presentes no petróleo. Já no terceiro vídeo falamos em detalhes sobre o processo de destilação fracionada do petróleo. Nós explicamos lá como são extraídos os chamados derivados do petróleo, os famosos derivados do petróleo. Falamos sobre a extração do gás, que vai dar origem ao gás de cozinha, falamos da gasolina, falamos do óleo diesel, querosene, asfalto, dentre outros derivados do petróleo. Se ainda não tiver visto, dá um confere lá, tá bom? No vídeo de hoje vamos fechar 4 vídeos de bastante informações sobre o petróleo, que é a principal fonte de energia do mundo atualmente, e nessa série de vídeos aqui do canal falaremos sobre todas as principais fontes de energia conhecidas. O petróleo é apenas a primeira dessas fontes. Nesse quarto vídeo falaremos sobre processos que ocorrem na indústria petroquímica. Essa indústria vai pegar as frações do petróleo obtidas pelo processo de destilação fracionada que nós vimos no vídeo passado, e a partir dessas frações a indústria produz outros derivados, por uma questão de oferta e demanda, por meio de 3 processos que vamos conhecer em detalhes aqui no vídeo de hoje, que são 3 processos: o craqueamento catalítico do petróleo, ou também chamado de pirólise, o segundo processo é a isomerização, e o terceiro processo é a reforma catalítica. Esses 3 processos são realizados na indústria petroquímica com o objetivo de reaproveitar substâncias que são produzidas na destilação fracionada do petróleo e que acabam ficando em excesso, já que vai ter uma pouca demanda para a grande quantidade que é obtida a partir da destilação do petróleo. Então vamos começar aqui falando do craqueamento catalítico ou pirólise do petróleo. Qual a ideia geral que devemos ter sobre este processo? Você precisa saber que esse processo consiste na quebra de moléculas grandes que vão dar origem a moléculas menores. Essa é a ideia central aqui do processo de craqueamento catalítico ou pirólise. Quebra de moléculas grandes em moléculas menores. E qual é o objetivo deste processo? Bem, se a gente for prestar atenção aqui, relembrando o que falamos no vídeo passado, por meio da destilação, obtemos a partir do petróleo diversas frações, como os gases, por exemplo, que são bastante utilizados tanto como combustível quanto na produção do gás de cozinha. Falamos do nafta, que é uma outra fração derivada do petróleo, que também é bastante utilizada. Falamos da gasolina, que é outro derivado amplamente utilizado, em que a demanda é muito grande no país por gasolina. Óleo diesel também é bastante utilizado. Mas e outras frações, como o querosene? Será que a gente utiliza todo o querosene que é produzido no processo de destilação do petróleo? Será que a gente utiliza todo o óleo lubrificante que é produzido na destilação do petróleo? Claro que não, pessoal, porque haja motor de automóvel, motor de máquina, motor de navio para consumir todo esse óleo lubrificante. Então, claro que existe uma produção desse óleo bem maior do que a demanda. Então, o que é feito com esse excesso de óleo lubrificante, com o excesso de querosene, com o excesso de parafina? Então, perceba que essas frações do petróleo, principalmente essas com grande quantidade de carbonos, acabam ficando sobrando. E é justamente aí que entra o craqueamento catalítico ou pirólise. Porque por meio deste processo, a indústria petroquímica vai pegar esse excesso de frações do petróleo, que são moléculas grandes, e vai fazer a quebra dessas moléculas em moléculas menores, dando origem aí a outros derivados do petróleo que tenham maior demanda. Por exemplo, pegar uma molécula com 20 carbonos, que está sobrando aí da extração do petróleo, e quebrar essa molécula em 2 moléculas de 10 carbonos. E essas moléculas com 10 carbonos, por exemplo,
pode ser os constituintes da gasolina, que tem altíssima demanda. Então a ideia é essa, produzir moléculas menores, com maior demanda, como a gasolina, a partir de moléculas com grande quantidade de carbonos que ficaram sobrando após serem produzidas na destilação do petróleo. Então vamos a um exemplo aqui do processo de craqueamento catalítico ou pirólise. Bem, nesse exemplo aqui temos um reagente que você pode prestar atenção aí na molécula, que essa molécula apresenta um total de 16 átomos de carbono. Tenho aqui o grupo CH3, tenho o grupo CH2 que está repetido 14 vezes e finalizando a molécula o grupo CH3. Então tem um total de 16 átomos de carbono. Essa é uma molécula grande, tá? 16 átomos quer dizer que é uma molécula considerada grande. Essa molécula vai passar pelo processo de craqueamento catalítico. E aí a gente tem o catalisador, que está sendo representado aí em cima da seta na reação. E aí embaixo temos o delta, que está representando o calor que está envolvido nesse processo. Porque perceba que esse processo também pode ser chamado de pirólise. E pirólise significa piro, quer dizer calor, e lise quer dizer quebra. Então é a quebra da molécula por meio do aquecimento. E quando ocorrer a quebra dessa molécula grande aqui de 16 carbonos, perceba aí que vai ser formado duas moléculas menores. Uma molécula menor com 8 carbonos e apenas ligações simples, e uma outra molécula menor também com 8 carbonos e uma dupla ligação. Então essa é a ideia geral do craqueamento catalítico ou pirólise. Pegar uma molécula grande que esteja em excesso, que esteja com pouca demanda, e a partir da quebra dessa molécula produzir moléculas menores que vão ser melhor aproveitadas, que vai ter uma demanda maior sobre elas. Então aqui só escrevendo algumas características, essas 3 moléculas aqui, tanto o reagente quanto os 2 produtos, são compostos que pertencem à função dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos que só têm carbono e hidrogênio na composição. Essa molécula do reagente trata-se de um hidrocarboneto do tipo alcano, que é aquele hidrocarboneto que só tem ligações simples e cadeia aberta, que é o caso do nosso reagente aqui de 16 carbonos. Esse alcano está produzindo um outro alcano menor com 8 carbonos, também com apenas ligações simples e cadeia aberta, e o outro produto é um alceno, que é um composto de cadeia aberta e uma dupla ligação. Então trata-se de um alceno. Os alcanos, quando a gente quiser saber a quantidade total de hidrogênios, basta a gente fazer a aplicação dessa fórmula geral aqui. A fórmula geral dos alcanos fala para a gente que qualquer alcano, o número de hidrogênio vai ser o dobro do número de carbonos mais 2. Dobro mais 2. Então, como esse nosso reagente aqui tem 16 carbonos, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro de 16, que vai dar 32. 32 mais 2, 34. Então a fórmula molecular desse reagente é C16H34, tem 16 carbonos e 34 hidrogênios. Vamos analisar aqui os produtos. Esse alcano também vai ter a mesma fórmula geral. Esse alcano aqui do produto tem 8 carbonos, então o número de hidrogênio vai ser o dobro de 8, 16 mais 2, 18. Então esse aqui, a fórmula molecular vai ser C8H18. O alceno, a fórmula geral dos alcenos é CnH2n. O número de hidrogênio é o dobro de carbonos. Como esse alceno aqui tem 8 carbonos, o número de hidrogênio vai ser o dobro de 8, que vai dar 16. E se você prestar atenção aí, tem que ocorrer o balanceamento da reação. Ou seja, se eu tenho 16 carbonos na molécula do reagente, eu tenho que ter um total de 16 no produto também. E nós temos 16, a gente tem 8 carbonos no alcano e 8 carbonos no alceno, que dá um total de 16. No reagente a gente tem 34 hidrogênios, no produto também tem que ter 34, e aí tem 18 no alcano e mais 16 no alceno, somando também dá 34. Essa aqui foi apenas uma possibilidade que eu mostrei para você, tá? Estou mostrando aqui uma molécula grande com 16 carbonos que está quebrando e dando origem a 2 moléculas com 8 carbonos. Mas poderia ter dado origem a uma com 9, outra com 7, ou uma com 10 e a outra com 6. São várias as possibilidades aqui nessa quebra do craqueamento catalítico, tá bom? Vou mostrar só mais um exemplo de craqueamento para você. Aqui nesse caso a gente tem um alcano com 16 carbonos também, que vai reagir com o gás hidrogênio, H2, na presença de catalisadores sob aquecimento, e vai dar origem a 2 moléculas de alcano. Estou colocando aqui as classificações. As 2 moléculas envolvidas são hidrocarbonetos, só tem carbonos e hidrogênios na composição. Trata-se de alcanos, tá? Tanto o alcano no reagente, com 16 carbonos, que está reagindo com gás hidrogênio e produzindo 2 alcanos com 8 carbonos no total. Então a fórmula
fórmula molecular desse alcano do reagente é CnH2n mais 2, fórmula geral dos alcanos. Se tem 16 carbonos, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro mais 2. Se tem 16, o dobro mais 2 vai dar 34. E aí, para você ver a quantidade total dos átomos aqui no reagente, a gente tem um total de 16 carbonos e um total de 36 hidrogênios. Eu tenho 34 no alcano e mais 2 hidrogênios do gás hidrogênio, que é o H2, tá? Então tem um total de 36 no reagente. E no produto nós temos duas moléculas de alcano, cada uma delas tem 8 carbonos. Pela fórmula geral, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro mais 2. Então, o dobro de 8, 16, mais 2, 18. Então, a quantidade total de carbonos envolvidos, como são duas moléculas aqui no produto, vai ter 16 carbonos no total e 18 vezes 2 vai dar 36 hidrogênios no total. Então, está balanceada essa reação, tá? Tenho 36 hidrogênios no reagente, 36 no produto. O segundo processo que ocorre muito na indústria petroquímica é o processo de isomerização. Vamos entendê-lo aqui. O processo de isomerização, eu vou citar aqui como principal exemplo dele a chamada octanagem da gasolina. Um dos componentes da gasolina é o octano. O octano é essa molécula reagente que você está vendo aqui. É uma molécula com 8 carbonos que não apresenta nenhuma ramificação. Esse aí é o octano. E o octano, ele está presente na gasolina, mas para que aumente a qualidade dessa gasolina, é feito o processo de isomerização desse octano que está presente na gasolina. Então, o que a indústria faz? A indústria faz uma modificação na cadeia desse octano para que ele não tenha mais uma cadeia normal, ou seja, uma cadeia não ramificada, como ele tem atualmente. Aí ele passa pelo processo de isomerização e ele vai dar origem a uma outra molécula que vai derivar dele. O nome dessa outra molécula é 2,3-dimetilhexano. E aí, se você prestar atenção, a fórmula molecular do octano é C8H18. Tem 8 carbonos e 18 hidrogênios. E a fórmula molecular do 2,3-dimetilhexano também é C8H18. E isso aí não é coincidência. O que está sendo feito aqui na isomerização é apenas uma modificação na cadeia. Está deixando de ser uma cadeia não ramificada para se tornar uma cadeia ramificada. Perceba que o 2,3-dimetilhexano tem duas ramificações, tem dois grupos CH3 para cima ali, ó. E qual é a influência que isso aqui vai causar? É que essa molécula nova que está sendo gerada aqui, essa molécula ramificada, ela queima com uma qualidade maior lá nos pistões do carro, lá nos pistões do motor. Ou seja, essa daqui vai ser uma gasolina que vai queimar melhor, vai ter um rendimento melhor, vai ter uma qualidade melhor. Então, o objetivo da isomerização é fazer isso. Pegar uma molécula que não é ramificada, que é o octano, transformar ela numa molécula ramificada que vai ter uma qualidade melhor no caso da gasolina, tá ok? E um detalhe importante aqui é que tanto o octano quanto o 2,3-dimetilhexano são moléculas diferentes, só que apresentam as mesmas quantidades dos átomos, as mesmas fórmulas moleculares, que é C8H18. E existe um nome para isso. Toda vez que você se deparar com moléculas diferentes, com a mesma fórmula molecular, essas moléculas são chamadas de isômeros. Então, isômeros são moléculas diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Por isso que o processo se chama isomerização. E o terceiro processo que ocorre na indústria petroquímica é a reforma catalítica. Qual é o intuito da reforma catalítica? Bem, nós falamos lá no primeiro vídeo que existem vários tipos de petróleo. Dependendo do país, dependendo do local em que esse petróleo foi produzido, ele vai ter uma determinada característica. Existem petróleos que são ricos em hidrocarbonetos de cadeia aberta, existem petróleos que são ricos em hidrocarbonetos de cadeia fechada, existem outros que são ricos em compostos de cadeia aromática. Então existem petróleos diferentes e o objetivo principal aqui da reforma catalítica é obter compostos aromáticos. A indústria tem interesse nos compostos aromáticos porque eles são matéria-prima para uma série de coisas. E a indústria não pode ficar dependendo de ter um petróleo que vai gerar muitos compostos aromáticos. A indústria não pode ficar refém disso. Então, se o petróleo não gerar muito composto aromático, aí a indústria fica no prejuízo. Não. Então, para isso foi criada a reforma catalítica, porque através dela a indústria pega um composto de cadeia fechada, como o ciclohexano aqui, e aí esse ciclohexano ele passa pela reforma catalítica, ele é um composto de cadeia fechada e apenas ligações simples, e aí a reforma catalítica vai transformar ele no benzeno, que é um composto aromático, que é o objetivo da indústria, é obter esses compostos aromáticos. Então, a reforma catalítica vai ter esse intuito de pegar um composto não aromático de cadeia fechada e transformar ele num composto aromático.
O nome desse processo aqui é desidrogenação. Por quê? Porque está sendo retirado hidrogênio aqui do ciclo hexano. Perceba que eu tenho hidrogênio no produto ali, 3 mols de H2. Isso quer dizer que foram retirados um total de 6 hidrogênios aqui do ciclo hexano para que ele se transformasse no benzeno, para que ele se transformasse nesse composto aromático. Então, o nome desse processo de retirada de hidrogênio nós chamamos de desidrogenação. E a fórmula molecular, vamos analisar aqui qual é a fórmula molecular desses dois compostos envolvidos aqui. Essa aqui é uma outra representação do ciclo hexano. Perceba aí que a gente consegue ver com clareza a presença de 6 átomos de carbono. Cada um desses carbonos do ciclo hexano está ligado a 2 hidrogênios para completar 4 ligações. Então a gente tem um total aí de 6 átomos de carbono e 12 hidrogênios. Enquanto que no benzeno nós temos também 6 átomos de carbono e cada um deles está ligado a um hidrogênio, então a fórmula molecular é C6H6. Então a gente tem 12 hidrogênios no reagente e também vai ter 12 hidrogênios no produto, porque a gente tem 6 no benzeno e mais 6 ali nos 3 mols de H2 que foram liberados, gás hidrogênio que foi liberado. Tá ok, pessoal? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se tiver perguntas ou sugestões de temas, deixe aí nos comentários. Deixe um like aí no vídeo para ajudar. Inscreva-se para ajudar esse canal a crescer. No próximo vídeo eu trarei aqui resolução de uma questão do Enem relacionado a esse conteúdo do petróleo, para a gente poder exercitar, tá bom? Depois daremos continuidade nas outras formas de produção de energia. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.